existe uma linha tênue entre a coragem e a covardia. E muitos tentam elencar como um ou outro, né? O tirar a vida. E é muito difícil a gente pensar nisso. Porque quando a gente pensa que o que faz com que a gente siga dia após dia, e até arrepia falando isso, é quando a gente tem medo de perder a vida. E isso faz com que a gente faça certas coisas pro bem da nossa vida, pelo amor que a gente tem pela vida e pelo medo de perder essa vida. Enquanto para você ter a coragem para tirar isso de si mesmo, é tão difícil de imaginar. E eu queria entender, é uma fração de segundos, é uma coisa que vem construída, elaborada, planejada, bate algum arrependimento depois que a pessoa, por estudos que você deve ter feito, em algum momento, ou seja, ingeriu o comprimido, ou chutou, enfim, os atos são tão difíceis até de falar. O que acontece no cérebro do ser humano? O que acontece? Claro, ninguém voltou para contar, mas imagino que vocês tenham estudos que o que a gente pode dizer que a gente acha que acontece naquela fração de segundos antecedente ao ato. Bom, então vamos falar vou fazer um parênteses em relação à questão da covardia e da coragem, né? E se a gente utiliza a perspectiva de que é um sofrimento existencial intenso, a gente começa a ter o cuidado de não colocar adjetivos no sofrimento, né? Não existe um sofrimento maior ou menor, existe sofrimento que faz parte do ser humano. Né? Quando, então, eu retiro o adjetivo, eu começo a entender que todo mundo sofre à sua maneira. Né? A gente consegue se reconciliar na vida do nosso jeito. Né? Cada um faz aquilo que pode. Né? Então, vivendo dessa forma, tentando continuar a nossa existência dessa maneira, a gente começa a entender que existe uma perspectiva que é apresentada pela Organização Mundial da Saúde das 3 características do comportamento suicida. Então, essas 3 características, a primeira é o pensamento enrijecido. Então, a pessoa começa pela modalidade de enfrentamento, porque o sofrimento cega a gente, né, Raul? Então, muitas vezes, eu acho que você já viu, e você também já viveu, e eu também, situações que a gente estava com tanta dor e com tanto sofrimento que a gente precisou enrijecer. Quando a gente enrijece isso, tudo vira tudo ou nada, sempre ou nunca, vida ou morte. Veja bem que o ou, né, começa a fazer parte da nossa vida e começa a trazer dualismos, né, no sentido de que ou tem que ser desse jeito ou eu prefiro a morte. Bom, esse é o pensamento enrijecido. Quando isso começa a acontecer, uma outra característica é a característica da ambivalência. Na verdade, todas as pessoas que pensam na morte como possibilidade, vejam bem que eu não estou falando suicida, porque também é um jeito respeitoso de tratar as pessoas, que a gente nunca pode confundir o ato com a história da pessoa. Claro. Então, a pessoa que começa a vislumbrar a possibilidade da morte ser uma possibilidade para ela, uma saída para a solução dos problemas dela, porque ela já está com enrijecimento no pensamento, então ela vai trazer a ambivalência. Na verdade, a pessoa não quer se matar. Ela quer matar aquilo que está provocando sofrimento. Ela quer resolver o que está... Resolver aquilo que está trazendo desespero. E aí isso traz a terceira característica que a gente chama de impulsividade e que eu prefiro traduzir como acting out. Eu prefiro falar como uma atuação em cima sobre aquele sofrimento e aquele desespero. O que é o acting out? Que é isso que você falou? É fração de segundos? É o que acontece? Bom, eu trabalho agora, o meu foco de pesquisa tem sido, há alguns anos, desde 2009, tem sido o luto por suicídio e a pós-venção. Então, eu costumo falar que a verdade vai embora com aquele que se matou. Por quê? É esta fração de segundos que a gente nunca vai saber. Exatamente. Como você bem falou, as pessoas não voltaram para contar. Mas os estudos trazem que, muitas vezes, quando aquela pessoa aciona aquele desespero enorme, e eu trabalho também com uma consideração do Viktor Frankl, que desespero significa sofrimento sem sentido. Então, quando você
não vê sentido no seu desespero, não vê saída, dá aquela reação que a gente chama de reatividade, que é o acting out, que você atua em cima daquilo que você está pensando que nunca mais vai acontecer uma solução, que não vai ter uma saída. Exato. Isso é o que a gente chama das situações, né, que são os momentos que acionam, Os que triggers, eu também, né? os triggers, mas aí eu não traduzo como gatilho, por cuidado, porque a maior parte dos suicídios acontecem por armas de fogo, então é um cuidado para os meus enlutados por suicídio. Então eu falo assim, em vez de gatilho, eu chamo os desencadeadores, né? Então aquilo que desencadeou o ato suicida. E esse momento a gente não tá. Então, aí por isso que eu começo a falar. A verdade foi embora com aquele que se matou e o ato suicida é único e exclusivo da pessoa que se matou. Porque a gente sabe, eu tenho uma consideração e uma frase que eu falo, cada um o seu fardo, a cada um o seu fardo e o seu privilégio. Sabe o nosso Caetano Veloso, ele fala, né, cada um sabe a dor e a delícia de ser quem é. Sabendo disso, da nossa delícia, todo mundo gosta, mas da nossa dor, a gente precisa aprender, né, ter estratégias para a gente conseguir gerenciar. E é nesse momento que a gente precisa estar atento, porque são os triggers, são os desencadeadores, são as situações que realmente fazem com que a pessoa se mate, né, e que consiga consumar a morte por suicídio. Sim, o que aciona e faz levar adiante. Exatamente.